Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quarta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para nossa vida hoje, né? Ainda é cedinho, 7h10 da manhã, e a gente está aqui nesse dia chuvoso, né? Tá uma delícia de dia para a gente fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus tem para a nossa vida, para a nossa mudança de hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas, de João, capítulo 5, no versículo do 17 aqui ao 30. E a palavra de Deus nos diz: Jesus então lhe disse: Meu pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. Por isso as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse às autoridades dos judeus: Eu garanto a vocês, o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores que deixarão vocês admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer dar. O pai não julga ninguém. Ele deu ao filho todo o poder de julgar, para que todos os honrem o filho, da mesma forma que honra o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu garanto a vocês, quem ouve minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui vida eterna. Não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aquele que ouvirem sua voz terão vida, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho, e sairão dos túmulos aqueles que fizeram o bem, vão ressuscitar para a vida, os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós. Então, pessoal, hoje, pelo que a gente observa aqui, a palavra de Deus, ela vem nos falar em ressurreição e condenação. Ela vem nos orientar, ela vem nos dizer, a palavra de Deus vem nos dizer que a palavra dele, ela tanto ressuscita como ela tanto condena. Né? Haverá a ressurreição e a condenação. Né? Então, aqui Jesus fala nitidamente em duas mortes que acontecem. A morte que acontece, a morte, a gente passa da morte para a vida em vida, e a gente terá esse momento do julgamento quando ele vier na sua glória. Esse momento é fato. Irá acontecer esse momento da vinda do Senhor, onde todos nós, os mortos, irão ressuscitar, se levantar dos túmulos, né? O seu corpo ali, né? Se juntarem aos seus espíritos e serem julgados. Isso é fato, isso vai acontecer. Mas aqui a gente observa que antes disso acontecer, também nós podemos escolher se a gente quer a nossa morte ou a nossa vida, né? Como assim? Quando a gente crê na palavra de Deus e a gente começa a colocar em prática, né? A gente começa a renovar tudo em nós. Ou seja, quando eu conheço a palavra de Deus,
eu passo a fazer a vontade dele, né? A agradar o coração dele. Então eu passo da morte para a vida. O que acontece? Acontece que quando a gente está no mundo, quando a gente está no pecado, a gente está morto. Somos pessoas mortas, ou seja, não o nosso corpo, a nossa carne, mas a nossa alma, ela é morta. Para Jesus ela é uma alma morta. Por quê? Porque a gente está desobedecendo. A gente desobedece a Deus em tudo que a gente faz praticamente, né? Então Jesus vem dizer que a partir do momento que a gente passa a obedecer, a entender a palavra, a sair dessa vida de pagão, a sair dessa vida de fariseu que nós vivemos, nossa vida de mestre da lei, aquele povo que só sabe abrir a palavra lei e não cumprir nada, não fazer nada no coração. Quando a gente passar a fazer, a gente tem como se fosse a vida, a gente volta à vida, espiritualmente falando. Então, muito interessante nessa passagem de hoje, porque a gente vê que não vai ser só o julgamento final, né? Para que a gente tenha ali aquela decisão se vai para o inferno, se vai para o céu. A palavra é bem nítida e diz: quem fizer as coisas boas irão ganhar a vida eterna. Quem fizer as coisas maus vão ser condenados. Isso é fato. Não adianta ninguém aqui na terra andar achando que está fazendo tudo do jeito que quer e não vai ter punição. Claro que vai. É lógico que vai ter punição. Também a palavra nos diz que Jesus ele não quer perder ninguém. Ele veio para salvar os doentes, então ele está disponível a todo momento na vida do ser humano para mudar. E essa mudança ela chega ainda em vida, né? Não vai precisar você morrer e esperar lá no seu túmulo lá que a coisa aconteça, que Jesus volte, que na volta dele todo mundo se levante e haja aquele julgamento final que vai haver. Não. Ele se faz presente todos os dias, todas as horas e todos os instantes da nossa vida através da sua lei, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a lei. É aquela que tudo ensina. Ele está aqui para ensinar como a gente deve viver, como a gente deve proceder. Mas infelizmente a gente não faz. A gente prefere viver morto espiritualmente do que a gente passar a viver a vida. Quem nunca teve a experiência de nunca participar de igreja, de nunca participar de grupo de oração, de cultos, seja lá do que for, e tem um momento que você encontra, né, essas coisas na sua vida. E aí você passa a ver que você vivia verdadeiramente morta, espiritualmente falando. Você sente na sua alma quando você está ali dentro, quando você está focado dentro de um grupo de oração, orando, tendo aqueles momentos do Espírito Santo, tendo aquele momento de oração, aquele momento em que você chora, em que você sente a mão de Deus tocar no teu coração e tirar de você toda aquela angústia pela qual você sai de casa. Muitas vezes a gente sai de casa para ir à igreja, a gente sai dilacerado por alguma coisa, né? Então, quando a gente chega lá, você pode perceber que é como se a gente saísse de um inferno e entrasse no céu. A mesma coisa é o nosso espírito. Ele precisa desse renovo. Precisamos dar o nosso sim a obedecer a Deus justamente por isso. Porque a gente vê aqui duas mortes. Jesus fala mais em cima aqui sobre a morte, e essa morte é a espiritual. E fala sobre a vinda dele mais embaixo. Quando ele diz, né, que ele virá na sua glória e irá ter a separação, né? A separação dos bons e dos maus. Então hoje a pergunta é: eu quero fazer parte de que time? Será que eu quero fazer parte do time dos fariseus? Aquele que vive a lei, né? E não vive a vontade de Deus? Ou eu prefiro
não focar tanto na lei, mas fazer a vontade de Deus. Entender a lei, aquilo que a lei quer para mim, ou seja, entender o que a palavra de Deus pede para mim em mudança e eu mudar verdadeiramente e correr o risco de cair de paraquedas na vida eterna. Ou não querer saber, ler aqui, passar para vocês e não viver aqui dentro do coração, né? Não ter como é que se diz? Esse encontro pessoal com o Senhor verdadeiramente. Muitas vezes a gente diz assim, eu prefiro... eu já tive um encontro, né? Eu já tive um encontro com Jesus Cristo quando eu me converti, né? A gente pensa dessa forma, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente só levantou a mão, a gente só aceitou Jesus, a gente lê a palavra, a gente tem aquele compromisso, a gente tem aquela obrigação, né? Uma obrigação até muito grande de mostrar às pessoas que a gente se converteu, que a gente não é do mundo, que a gente não faz isso, que a gente não faz mais aquilo, mas lá dentro do nosso coração não é bem assim, né? Dentro do nosso coração a gente faz da forma que a gente quer, né? A gente lê de uma forma, mas a gente age de outra forma. É como se aqui, né, a gente olhasse e visse que a palavra de Deus ela é muito rigorosa, né? Não é para mim a palavra de Deus. Eu tenho que viver um evangelho light, um evangelho assim que me agrade. E hoje você vê muito isso. Você vê as pessoas pregarem aquilo que ela quer, aquilo que ela acha que convém a elas, né? E infelizmente isso é muito triste. É muito triste porque muitas vezes a gente está envolvido dentro de algum pecado e a gente aconselha outras pessoas a viverem da mesma forma, porque a gente não é capaz de reconhecer que a gente está vivendo naquele podridão ali, mas ali é errado. Então eu não vou dar o conselho errado para o meu irmão, para minha amiga, para uma pessoa. Por quê? Porque eu sei que eu não consigo sair daquilo e eu posso correr o risco de ganhar um inferno. Então, se eu tenho essa consciência, por que é que eu quero jogar o irmão? Aí hoje em dia não é bem assim, a gente não vê as pessoas ter esse cuidado, né? As pessoas, se puderem, empurra vocês dentro do fogo do inferno de verdade. Se você não tem um discernimento, você vai seguindo aquela pessoa, né? Às vezes você tem um discernimento, o Espírito Santo te diz, não segue, não vai por ali com fulano que tu vai quebrar a cara. E no final, a sua cara é quebrada de pedacinhos, né? Por quê? Porque a gente não vê verdadeiramente a palavra de Deus com todo o radicalismo que ela tem. Porque a palavra de Deus ela é radical. Ela é desse jeitinho que é lido aqui. Vai acontecer. A palavra diz que nenhuma vírgula será tirada da palavra de Deus. Da lei de Deus, o que foi escrito e o que foi dito pela boca dele vai se realizar e vai se cumprir. Então, muitas vezes eu olho a palavra de Deus e eu acho pesada para mim, principalmente se eu estou dentro de um determinado pecado que a palavra vem me acusar. Então, às vezes eu estou no adultério, mas a palavra vem falar que não é para adulterar. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. E aí? Aí eu olho isso aqui, como é que eu, como um pregador, eu vou lá na frente, lá no púlpito da igreja, vou repassar isso para a assembleia, se eu vivo no adultério, se eu vivo roubando, se eu vivo matando, né? Se eu vivo julgando o irmão. Então, eu olho para isso aqui e faço aqui um paliativo, né? Eu vou falando de uma forma que todos os pecados eles possam se encaixar de uma forma, né, natural, de uma forma que todo mundo pode viver sem culpa, né? Porque eu estou vivendo aquilo ali. Aí Jesus diz, não vai ser bem assim, né? Não é bem assim. Você precisa falar do que está aqui, você precisa falar da verdade. Mesmo que você esteja, você tem que reconhecer que você está vivendo no erro, que você não vive igual a palavra pede. Ah, mas ninguém vive. Todos nós, ninguém vive da mesma forma que Jesus quer que a gente viva. A gente não vive, mas eu costumo dizer, a gente pode tentar viver.
né? Se você se esforçar, hoje você não peca. Hoje você não cai naquele pecado que você pratica. Então hoje, durante um dia todo, né, o dia tem 24 horas. Então dentro de 24 horas, se você não pratica aquilo que você costuma fazer, já é muita coisa para o céu. Então amanhã você faz o mesmo propósito. Hoje eu acordei, eu não vou praticar aquilo que eu vi que era errado na palavra. Então, tenho mais 24 horas. Se a gente for imaginar o tempo que a gente tem, que Jesus nos dá para que a gente mude, e a gente joga no lixo, como diz aquela música de Sandra de Sá, joga fora no lixo, joga fora no lixo. É isso que a gente joga. A gente joga a oportunidade de um dia limpo, de um dia, um presente de Deus que é abrir os olhos e mudar. Aí a gente vai olhando por aqui, a gente vai comendo pela beirada e vai fazendo da nossa forma. E hoje o Evangelho vem nos dizer que não é bem assim. Não olhe para o Evangelho de qualquer forma. Não olhe para o Evangelho de qualquer forma, não olhe para o Evangelho do jeito que você acha que você tem que viver, porque Jesus é misericórdia e Jesus é amor. Ele é misericórdia e Ele é amor. Mas se você não se esforçar, essa tal de vida eterna que a gente tanto almeja e que a gente tem tanta certeza que foi nos dada por amor de Deus, quando Ele deu o seu Filho para derramar todo o seu sangue na cruz por nós, a gente não vai fazer por merecer e a gente não vai merecer. Então, por que é que a palavra fala aqui, ó? Em vida e em morte, em ressurreição e em condenação. Você vê que a primeira parte que fala, né, da ressurreição e da condenação é uma ressurreição e uma condenação espiritual. É antes da nossa morte. Quando a gente vive dentro do pecado, dentro do mundo, fazendo o que o mundo nos oferece, infelizmente somos pessoas mortas para Deus. Viva para o mundo, mas morta para Deus, né? Mas quando a gente encontra verdadeiramente essa palavra e vive verdadeiramente dentro de si ela, a gente passa da morte à vida. A gente passa da condenação para a ressurreição. Ali há um renovo dentro da gente, quando a gente encontra essa palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que a palavra vem dizer hoje, né? A gente precisa sair das coisas que o mundo nos oferece antes do final, antes que seja o final. E o final é essa outra ressurreição aonde Jesus afirma que vai voltar, que terá o julgamento, que os mortos, os corpos dos mortos irão se levantar, irão se unir ao Espírito e ali haverá a colheita dos bens, das pessoas que foram boas e das pessoas que foram más. Então, nesse andar aqui da carruagem, nesse andar pela vida ainda, a gente tem todo o tempo de ressuscitar com Jesus, de sair da vida de morte que a gente vive e passar a viver a vida vivos, espiritualmente falando, né? Porque quando chegar esse momento, o momento da vinda do Senhor, seja esse momento na vinda do Senhor na nossa vida, pela nossa morte, ou a gente vê com os nossos próprios olhos a vinda dele, ele sair, ele chegar ali, ó, do céu, as trombetas tocar e Jesus descer do céu ali e dizer: é o fim. Toca fogo em tudo e dizer: é o fim. Agora vamos aqui ver o que é que vai acontecer, né? Quem vai para o lado direito, quem vai para o lado esquerdo. Aí já não tem mais jeito. Então, quando a gente conhece a palavra, quando a gente encontra Jesus na vida, a gente tem por obrigação mudar de verdade dentro do nosso coração. Querer, almejar essa vida eterna que nos espera lá no céu. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.